Boa noite. Boa noite. É uma alegria imensa. Meu nome é Vinícius, para quem não me conhece. Eu conheço poucos aqui de gosto, alguns mais antigos eu vi ali, né? Mas sempre tão novos. A rotação aqui é grande. Mas eu sei e percebo que aqueles que pisaram por este solo não saem do mesmo modo. Este território é um território sagrado, é um território santo, este grupo de oração. E o Senhor fala neste lugar. E o Senhor falou muito comigo aqui. E o Senhor, tenho certeza, que quer falar com cada um de vocês. Teve um ano que eu preguei, eu já coordenei um grupo de oração durante um tempo, coordenei o Ministério de Pregação. Na verdade, estive no início aí do Ministério de Pregação. E é muito curioso porque um dos anos que eu preguei aqui, todos os anos em que eu preguei, chovia. E eu me recordava isso no domingo, era muito curioso, porque toda vez que eu ia pregar, chovia, toda vez que eu ia pregar, chovia. E é interessante porque, obviamente, quando chove, as pessoas às vezes não vêm ao grupo de oração. E o Ricardo falou uma coisa comigo que curou meu coração sobre isso. Ele me lembrou uma coisa que eu sabia, mas que eu tinha esquecido, que Nossa Senhora, quando aparece sob o título de Mãe do Infinito Amor, na Fazenda Boa Esperança, ela disse que toda chuva que caísse em Itaperuna seria uma chuva de bênçãos. E eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor tem bênção para a minha vida. Eu acredito que o Senhor tem bênção para a sua vida. Eu não acho que o WhatsApp que o Miguel me mandou foi uma coisa aleatória, porque não tinha talvez um pregador, por acaso lembraram de mim. Eu acredito que não era um convite do Miguel, era um convite de Jesus para que eu estivesse aqui, para que primeiro eu ouvisse e depois eu falasse. Eu não acredito que você está sentado aí seja algo aleatório, porque o seu amigo chamou, ou porque você veio aqui querendo encontrar aquela menininha que você gosta. Eu acredito que foi um convite de Deus, uma oportunidade de Deus para que você estivesse aqui. Façamos a experiência da Heloísa, que sabendo que Jesus passava, se enforcou no meio ali daquela multidão para tocar, ainda que fosse a hora do manto. Façamos a experiência de Bartimeu, que cego, não sabia por onde ir, não tinha condição de Heloísa de ir no meio do povo, que era cego, mas se colocou a gritar e pedir a misericórdia de Deus. A graça passa por este salão. É necessário que a gente se posicione para tomar então de Deus essa graça, porque dele saía uma força que curava. Repete isso: dele saía uma força que curava. Porque dele saía uma força que curava. Porque dele saía uma força que curava. E então chove no dia que eu venho pregar. Eu nunca acreditei no cristianismo mundial. A preocupação de uma assembleia onde tem muitas pessoas, embora não tinha, às vezes o coordenador, o pessoal, vai chover justo na hora do nascer, vai atrapalhar. Eu nunca interpretei dessa maneira. A gente não deve interpretar assim. Você está aqui, eu saí da minha casa, eu não sei se eu volto. Porque às vezes a chuva não vai deixar eu voltar para minha casa. Talvez eu peça abrigo na casa de alguém se chover tanto assim. Talvez você tenha que te vencido aí, né? O medo da chuva. Talvez para estar aqui você teve que atravessar um lugar com barro. Mas saiba que a multidão ela só atrapalha. Para você estar aqui você teve que vencer essa barreira da chuva. E saiba que o Senhor, só nesse simples ato, já o considera. A multidão só atrapalha. No Tabor eram só 3, mas Jesus. Em Pentecostes, que foi a verdadeira e o início da Santa Igreja, eram apenas os discípulos, os apóstolos, algumas mulheres. Não precisamos de quantidade, precisamos de pessoas, de jovens, de espírito bem disposto, para fazer a transformação que este mundo necessita.
tempos, eles são salvos. Cada tempo é salvo por um pequeno conjunto de homens que não aceitaram ser atuais. É este o nosso desafio. Em pleno século XXI, não sermos atuais. Para muitos retrógrados, é verdade, como na música que vocês cantavam, que nós cantávamos, de dizer não para nós, para os nossos desejos, porque a gente quer a Ti, a gente quer Deus. E esse desafio que a gente vai viver, de negar assim, de negar muitas vezes as nossas fraquezas, as nossas vontades, para fazer uma vontade maior, para fazer a vontade de Deus. É isso que o apóstolo diz na leitura de hoje, em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade. Colocai-vos a serviço uns dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E aí ele vai dizer quais são então as obras da carne. A nossa vida é uma luta. A nossa vida é um grande combate espiritual. Os desenhos infantis muitas vezes representam bem isso. Quando no ombro direito você tem um anjinho, quando no ombro esquerdo é representado então o demônio. E aí o anjinho fica falando, faz isso. O demônio fica falando, faz não, faz aqui. E no meio disso, há então a pessoa, uma alma que sofre. Com dois mundos, com dois caminhos, e esta é a liberdade a qual nós estamos submetidos. A liberdade de escolhermos a esquerda ou a direita. A liberdade de ouvir o Espírito de Deus ou o Espírito do mundo. A liberdade de fazer a vontade de Deus ou a vontade da nossa carne. A liberdade pregada por este mundo de poder fazer o que quiser, no sentido de que só é verdadeiramente livre quem cede às suas paixões, ela é falsa. Ela é falsa porque você pode ser livre para escolher, mas as consequências elas virão. Se você toma um caminho ruim, as consequências negativas virão sobre a sua vida. Se você toma um caminho bom, as consequências desse caminho bom, que são coisas boas, quando o caminho é de Deus, também virão sobre a sua vida. Eu olho para vocês aqui e eu sei que se há verdadeiramente a vontade de ser de Cristo, há uma luta espiritual, há uma dor. É doloroso muitas vezes estar sob a ação desses espíritos. É doloroso muitas vezes ter em nós uma carne que arde e o espírito que sopra. Enquanto o espírito deste mundo faz queimar em nós os piores desejos possíveis, que nos faz sofrer, que dói em nós, ao Espírito de Deus assoprar e aliviar muitas vezes as nossas dores. Percebam, o templo que nós somos, templo sim do Espírito Santo, mas que não estamos imunes à tentação, porque o próprio Jesus, para dar exemplo, também foi tentado. Foi tentado por Satanás no deserto. E não só no deserto, ao longo de toda a vida de Jesus, Jesus foi tentado. A diferença é que no deserto ele foi tentado diretamente pelo demônio. E no dia a dia eram os fariseus e as pessoas que passavam por ele. Há este combate. Jesus viveu este combate para falar: eu sofri isso, eu passei por isso. Ele estava com fome e o demônio queria que ele transformasse pedras em pães para se alimentar. E ele estava com fome.
O demônio queria que ele se tornasse soberbo, e ele disse não. Ele foi humilde. Ele viveu essa dor. Eu também, Vinícius, preciso passar por essa dor, aceitar que eu vou viver, se eu quiser ser de Deus, esse conflito, esse combate, essa luta espiritual. Como diz aqui então o apóstolo. E o apóstolo também não ficou imune do sofrimento. Nós sabemos porque ele conta que tinha nele um espinho na carne que doía. Eu vinha para cá e pensava, apóstolo, um espinho, meu, a roseira inteira. Uma roseira. Hoje, gente, é ser tentado dia e noite durante o dia. É ter maus pensamentos todos os dias. É ser colocados em situações em que pecar seria muito mais fácil. Nossa, Vinícius, é assim? É, e com você também. Se você quer ser de Deus, há uma luta espiritual aí. Há uma dor aí. E às vezes você chega e fala, eu não vou aguentar. Mas você pede a Deus, e Deus, o Espírito de Deus sopra. E você continua, e você persiste, e você insiste. É difícil? É uma luta grande? É. Mas eu quero te relembrar o que significa isso. Próximo, perto da eternidade que nos aguarda. De que vale as paixões deste mundo, de que vale você ter um namorado ou a namorada mais bonita, ser o mais rico ou a mais rica deste mundo, de que vale o poder, a riqueza, frente ao simples fato de que mais dia menos dia prestaremos todos contas a Deus dos nossos atos nessa terra. De que vale sermos assim, não é verdade? Arrogantes e prepotentes, frente ao fato de que daqui a alguns anos, todos nós, sem exceção, já teremos ido para o outro lado. De que vale a tentação? Eu não quero passar por essa tentação, não, isso poderia ser outra, e escolher a tentação que você vai passar. Não. Nossa, mas que dificuldade, que dor nisso. Aceita a tua cruz. Jesus, hora nenhuma, prometeu facilidade para nós. Ele diz, pegue a sua cruz e me segue. É este o convite a cada um de nós, a sobrevivermos, a lutarmos diariamente, confiando profundamente na misericórdia e no poder de Deus, que dia após dia há de nos sustentar, frente às dores, às dificuldades, os espinhos na carne que todos nós trazemos. E quando você pensar que não pode mais, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, ajoelhe-se onde quer que você esteja. Se estiver no seu trabalho ou na escola, vá ao joelho, vá ao banheiro, e ajoelhe-se, nem que seja ali, e peça a Jesus misericórdia. Sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu não vou mais, sem o Senhor não tem jeito. Eu tenho certeza que se o seu coração for sincero, o Senhor vai te sustentar e te abençoar naquele mesmo momento, e vai te dar a graça de prosseguir, e de continuar, e de insistir, e de persistir. Todos nós somos tentados, todos nós passamos por essa dor, por este combate espiritual, mas eu quero te dizer, eu quero te convidar ao seguinte: não desista. Por mais que ardam no seu coração as paixões deste mundo, por mais que quando você olha para o lado, você vê um a um dos seus amigos indo por outros caminhos, olha para Jesus e segue. Eu nunca vou me esquecer, uma coisa que eu trago, que eu procuro trazer sempre dentro de mim. Eu e o João rezamos as mil Ave Marias há um tempo, e o Senhor tinha me dito: Vinícius, não olha para você, Vinícius, não olha para o mundo, olha só para mim. Se olhamos para as nossas fraquezas, nós entramos em desespero, porque arde em nós, há um combate muito grande, uma luta muito grande dentro de nós. E se enganam, se vocês associam e pensam, quando falam em combate espiritual, as pessoas sempre pensam no demônio mesmo aparecer, não, gente. É nas potências da sua alma, é nos falsos pensamentos que ele age. Dia e noite, noite e dia. Domingo também.
Está você lá sonhando e sendo perturbado também no seu sonho. Você vai sendo tentado. Mas o Senhor é conosco. O Senhor está com cada um de nós. E é necessário que nós estejamos então revestidos com o poder e a graça de Deus. É necessário que cada um de nós nos entreguemos a essa luta. E jamais desistamos de lutar por aquilo que é de Deus, munidos então das armas, vindo então à missa, procurando então a Eucaristia, a confissão, o grupo de oração da Jovem segunda-feira, o aconselhamento espiritual, como uma pessoa boa, sábia de Deus, para ouvirmos então aquilo que Deus quer nos falar, para então recebermos a força de Deus, porque ninguém sozinho é capaz de chegar à santidade. Mas é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos segura pela mão. E é necessário que saibamos escutar o Espírito de Deus e ouvir segundo a vontade deste Espírito. Sem vida teológica, sem vida espiritual, não vamos conseguir chegar ao céu. A gente vai ficar no meio do caminho. E o meio do caminho que eu estou falando não é o purgatório. É necessário lutar na vida espiritual, na oração do terço, na penitência, no jejum, nas abstinências, lutarmos e ouvirmos a voz do Espírito Santo e ficarmos então sob o domínio do Espírito Santo. As regras que temos são graças desse mesmo Espírito. Os 10 mandamentos é graça do Espírito Santo. Embora o mundo queira nos dizer que é algo retrógrado, a castidade, por exemplo, que não tem nada a ver se sair com a bebedeira, você precisa relaxar, espairecer, beber todas, que só um tapinha, só um cigarrinho de maconha não dói. Bendito seja Deus por termos essas leis, bendito seja Deus por termos a igreja, a doutrina, que nos ensina, que nos exorta, que nos mostra o caminho e a direção. São balizas da nossa fé, sem a qual nós não conseguiríamos. Mas acima de tudo, sempre, recorramos e ouçamos a voz desse Espírito Santo. Lutemos diariamente, peçamos este Espírito que venha sobre nós, este Espírito que é grandioso, esse Espírito que é poderoso, esse Espírito que nos dá força, que nos fortalece, que nos dá força para estar aqui. Este Espírito que nos anima, que faz, apesar da luta grandiosa que nós passamos, dia e noite, noite e dia, a nossa vida ter um sentido, a nossa vida valer a pena. Não é uma questão de prazer, sentir prazer, mas é uma questão de verdadeiramente ser feliz, porque a vida em Deus, a vida sob a ação do Espírito de Deus, ela vale a pena, ela é uma vida feliz, é deitar a sua cabeça no travesseiro e pensar, olha, apesar de toda a luta, todo o sofrimento, toda a dor que passei neste dia de hoje, a minha vida vale a pena. Eu lutei contra as minhas fraquezas, eu fui um ser humano melhor, eu tentei ajudar quem estava do meu lado, eu tenho melhorado, as pessoas têm visto que eu estou diferente, eu tenho progredido, eu tenho crescido espiritualmente, eu tenho sido um ser humano melhor, porque é isso que vai ficar. Os homens que ficam entregues às paixões deste mundo, às concupiscências da carne, aos seus desejos e às suas fragilidades, eles passarão, mas os homens de Deus ficarão para sempre, eternamente. Como diz o salmista no capítulo 1, ele é uma árvore que vai sendo plantada e que nunca morre, é uma alma imortal, que não morre, porque se entregou à atividade espiritual, se entregou àquilo que é eterno e hoje é eterno. No grupo de oração, no meu canal no YouTube, trabalhava então Santa Teresa de Jesus. Gente, às vezes eu paro para pensar, uma santa que gosto muito, sou muito devoto. A mulher nasceu em 1515 e até hoje brota uma água limpa e cristalina da fonte que Deus abriu através da vida dela. São Tomás de Aquino, lá
está marcado, ele marcou a história da humanidade, porque ele se entregou àquilo que era eterno e não se entregou aos seus prazeres mundanos e momentâneos. Ele ascendeu, ele foi acima de si. E eu quero te dizer que naquele momento em que você vai lá no banheiro, lá da sua escola, e pede a Jesus: me ajuda porque eu não aguento de tanta tentação. Naquele momento você está transcendendo, você está subindo, você está fazendo um movimento de ir em direção a Deus, ao céu, porque você está saindo da sua miséria, não pelo seu poder, mas porque você entende a sua limitação. E entendendo então a sua limitação, fala: eu vim até aqui, agora o Senhor me leva, porque eu não aguento mais. Isso é para nós um exercício terrível de humildade. Porque eu não posso chegar aqui e dizer para vocês: eu sou Vinicinho Santinho bonitinho da igreja, porque sabendo que arde uma tentação dia e noite e dia em mim, eu sei olhar com misericórdia para o meu irmão que está do meu lado. E por mais que às vezes no atendimento, ou na vida, ou escutando um amigo, ou no atendimento espiritual, alguém me venha contar a história mais escabrosa do mundo, eu não posso me colocar sobre e dizer que eu sou melhor, porque eu sei que eu não sou. Porque há em nós, em mim, em cada um aqui, uma carne que arde, mas há um espírito que sopra em nós. É este espírito que nós vamos ouvir. O sopro de Deus, ele é muito suave. Barulhento é um demônio. O corpo da gente, é verdade, arde. E na oração do terço, o espírito que sopra em nós, às vezes aparentemente ele é singelo, mas é necessário que estejamos em sintonia com a singeleza desse Espírito Santo. Que bom que somos tão fracos e tão miseráveis, porque entendemos que somos todos dependentes de Deus. E uma humildade verdadeira e profunda precisa brotar no coração de quem quer ser verdadeiramente santo. Eu não sou melhor. Não sou melhor que nenhum de vocês. Talvez pior. Tão dependente quanto vocês dessa graça e dessa misericórdia de Deus, que dia após dia quer me sustentar. Meus irmãos, é essa a nossa luta. Esse te contar diferente é mentira. Mas é o Espírito de Deus que precisamos ouvir. Que bom que somos tão miseráveis. Do contrário, ergueríamos o nosso nariz e acharíamos que somos melhores do que os outros. Olha lá, olha ela, olha. Está lá. A vidinha que ela tem. Nosso interior não tem nada. Mas o nosso interior tem Deus. Por mais miserável que você seja, que você se pense ou se encontre, hoje Deus está aí. Vamos cavucar fundo, vamos fazer um buraco profundo dentro de nós, através da oração, da busca por Deus, vindo a este grupo de oração, vindo a cada pregação, a cada oração, se dispondo verdadeiramente. Vamos nos juntar a esses homens canonizados da igreja, são mais de 33 mil. Vamos nos juntar a esses homens e a essas mulheres que se entregaram àquilo que é verdadeiramente espiritual, se entregaram àquilo que é eterno, àquilo que é para sempre, e deixemos as nossas misérias, as nossas paixões momentâneas, para alçar um voo muito maior com o Espírito, para irmos muito além daquilo que estamos hoje, para ficarmos para sempre, para mudarmos a história das pessoas que estão ao nosso lado. Eu gosto muito quando a igreja celebrou agora em novembro, todos os santos, porque alcança para celebrar, né, uma festa da igreja para celebrar aqueles santos que não foram canonizados, mas que foram santos. Você deve ter alguém que marcou a sua vida, marcou a sua caminhada de fé, alguém que você tem essa pessoa em nível de santidade, um avô, uma avó, que te ensinou a rezar o terço, que te levava para a igreja e que é a sua referência de fé. Uma pessoa que você vê, que apesar dos
defeitos, das dificuldades, tinha uma luta verdadeira e sincera por ser de Deus. Talvez inclusive tenha morrido, se já morreu, santo ou santa, embora nunca será canonizado. É eterna. Aquela sua avó, ela é para sempre. Ela é para sempre porque ela está fundida na eternidade, porque no seu coração você não vai se esquecer dela, porque as obras que ela fez naqueles com os quais ela conviveu ficará para a vida eterna, ficará para sempre. Os frutos que são colhidos através da vida dos santos são inimagináveis. Como um padre me disse uma vez, plantar é a gente, colher é de Deus. Quando nos dispomos verdadeiramente a sofrer por amor a Jesus, a viver verdadeiramente em Deus, a estarmos na presença dEle, são incontáveis os frutos espirituais que são colhidos, conversões de pessoas que amamos que acontecem, milagres que acontecem, dos quais Deus nem quer nos informar, porque sabe, senão a gente empina o nariz e fica arrogante, né? Já começa a achar que aí a gente perde a aula, né? Não vai acontecer. Mas aquele texto que você vai debulhando ali, da sua escola para a sua casa, mesmo às vezes no meio de tantas inquietações e tantas dificuldades, mesmo não conseguindo prestar atenção numa Ave Maria que seja, o Senhor ouve a sua oração, o Senhor ouve a sua prece, e o que nós mais precisamos no Brasil e no mundo hoje, seja não de muitos, mas de poucos homens e mulheres verdadeiros, espirituais e transcendentes. A verdadeira transformação que nós podemos fazer nesse país e no mundo é uma transformação do espírito, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de visão de mundo. Isso é muito, muito mais importante do que eleger A ou B. Não que a política não tenha lá a sua importância, mas é uma transformação verdadeira dentro de nós, de ajudar o próximo, de fazer a diferença, de ser para sempre, de ser árvore plantada à beira do rio, que vai dar frutos eternamente. Vamos lutar, meu irmão, minha irmã, dia e noite e dia, para fazermos parte desse grupo seleto de homens e mulheres que tiveram as suas roupas lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro, que ficaram para sempre, que se entregaram a Deus, que se fundiram a Deus, que disseram não para si, para suas fraquezas, para suas debilidades, e seguiram até o fim. Nos entreguemos, nos coloquemos na presença do Senhor, ouçamos o que o apóstolo diz sobre essa luta, dia e noite dentro de cada um de nós, sobre esse combate dia e noite dia. Ouçamos a voz do Espírito Santo. E daí, meu irmão, minha irmã, é buscar intimidade. Porque, olha, é igual jogar videogame, né? Você vai subir na fase e vai ficando o quê? Mais difícil, né? A princípio você sai ali naquela luta para sair do pecado mortal. Se você já não vive um pecado mortal, nesse tempo atual que a gente vive, você já merece uma estrelinha. Não fica arrogante não, porque é graça de Deus, mas você merece uma estrelinha. Porque a maioria das pessoas, nunca esqueci de um atendimento que eu tive com o meu diretor espiritual, que falou: Vinícius, de todas as pessoas que eu atendo, 5 pessoas não vivem o pecado mortal. A maioria das pessoas vive muito, não consegue. Aí você vence o pecado mortal, vem então os pecados veniais, você vai entrando numa luta, e aparecerão situações na sua vida que você não vai saber o que fazer. Inúmeras. Você vai olhar para um lado, para o outro, você vai falar: e agora? O que é de Deus? O que é do Espírito de Deus e o que é Espírito do mundo? Eu preciso tomar uma decisão, e agora? Como diz Santa Teresa de Jesus, eu sempre gosto de dizer que todos os atendimentos que eu faço, quem orar não ficará confundido. O Senhor nos dará a resposta, o Senhor nos dará o caminho, o Senhor nos dará a direção. Quem age sob o Espírito, como diz o apóstolo, não está sob a lei, não está abaixo da
oportunidade do Espírito soprar e dizer em nós o caminho, nos mostrar a direção, quando talvez nem o seu diretor espiritual saiba qual caminho você deve ir. Existem situações na vida que são muito tortas, pessoal. A vida, muitas vezes, também costumo dizer isso, não é branca e preta, não. Às vezes ela é cinza. Às vezes vejo alguns atendimentos que faço e falo, meu Deus, é disso até aconselhar. Tamanha complexidade do mundo que a gente vive, e vai ficando mais difícil. Mas acredite que há uma resposta, acredite que há uma saída, acredite que o Espírito te guiará, te mostrará o caminho, te mostrará a direção. Acredite sobretudo, acima de tudo, em Jesus que te ama, na pessoa dele. E que bom que ele encarnou, e que bom que ele não é uma doutrina fria, uma palavra escrita simplesmente, ele é uma pessoa. Ler, pessoal, um tratado, ler os 10 mandamentos simplesmente, saber de qual está ali é fácil. Eu quero saber a dificuldade que é encarnar o Evangelho em si, a dificuldade que é de trazer toda aquela doutrina para a sua vida, porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. A gente não vê assim muitas vezes. O professor às vezes fala, né? Não, teoria é uma coisa, a prática é outra. Às vezes as situações aparentemente são tão difíceis e tão confusas, são tão misturadas, é verdade. E a grande dificuldade muitas vezes da vida do santo, do homem e da mulher de Deus, é trazer naquela teoria, naquele escrito ali, encarnar aquela palavra na sua vida. Então, acima de tudo, uma confiança profunda, cega na pessoa de Jesus. Isso não é de modo nenhum desconsiderar as leis, porque eu já falei, são como balizas. Mas confiar na oração, confiar que o Senhor te vê, confiar que o Senhor te enxerga, confiar que aparentemente, mesmo que você se sinta perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, mesmo que não tenha uma direção, mesmo que está tudo esquisito, você não sabe o que é melhor para você, acredite, Deus está te olhando. Ele não é um livro, ele não é uma doutrina, ele não é uma abstração, ele não é uma ideia, ele não é uma filosofia, ele é uma pessoa de carne e de osso. E é só necessário que você o abrace verdadeiramente, para que então se dissipem esses grandes conflitos. E aí você faz a experiência da verdade. Você reza numa causa a vida inteira, e você não sabe como que faz, como que vai, como que é. Mas parece que Jesus vai te dar um abraço. Ele sopra umas 2, 3 palavras no seu ouvido, sem você muito e aquilo se dissolve, e aquele problema se resolve. Porque a verdade não é uma doutrina, uma ideia, uma matéria da escola que a gente estuda. A verdade é uma pessoa. Uma pessoa que a gente pode abraçar, beijar, conversar. Uma pessoa que todo dia, ali naquele altar, se faz cordeiro e se entrega a cada um de nós. É uma união. Veja, você come, você bebe a verdade. Você tem a oportunidade dela dentro de si. É uma união profunda. É uma união verdadeira que precisa ser vivida com dignidade. Daí a necessidade de estarmos com a confissão um dia. Mas a verdade é uma pessoa. Ai, gente, isso liberta. Isso liberta porque muitas vezes aqueles que querem ser de Deus ficam tão preocupados, então, ver uma única palavra, às vezes, escrita, e quer saber o que aquilo, dentro da realidade, isso foi um sinal, ou abrir a Bíblia, um salmo tal, e apareceu. A verdade é uma pessoa, é um homem, e ele te ama, mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai. Quem é a pessoa que mais te ama no mundo? Fala em voz alta. Quem é a pessoa que mais te ama no mundo? Que você acha, né? Quem é a pessoa que mais te ama no mundo? Fala. Sua mãe? É o seu pai? É o seu amigo, seu namorado, sua avó? Deus te ama muito mais. Muito mais.
Eu não imagino a minha mãe. Para mim, a pessoa que mais me ama nessa vida, acredito que eu seja minha mãe. Meu pai também. Não é que meu pai me fez no vídeo, mas minha mãe foi um caso especial. Eu não consigo ver a minha mãe movendo um dedo para me fazer mal. De modo nenhum. Se eu chegar meia-noite em casa, meia-noite minha mãe fala assim: o que eu faço alguma coisa com você comigo? É nessas coisas tão simples que a gente vê quem ama a gente, não é verdade? Que dirá Deus? Deus é apaixonado comigo. Deus é doido comigo, gente. Fica com inveja, não, é doido com você também. Apaixonado. Então, nem de longe o combate espiritual será um desespero. Nem de longe esse conflito aqui que o apóstolo está nos revelando vai ser algo que nos vai tirar, vai fazer a gente ficar doido. Sair da casinha, meu Deus, e agora? É combate, é luta, meu Deus, eu sou fraco. Meu Deus, olha isso. Meu Deus, olha aquilo. Aí você começa a olhar para o seu interior, você vê a macacada perdendo. Chaiada fake, ela tem uns bichos feios dentro. E você aqui que tem uns feios dentro? Se eu contar o que eu pergunto o professor que não vai te contar, mas se eu te contar os bichos feios aqui dentro. Pois é, aqui também tem um monte. Não vou olhar para isso não. Eu vou olhar dia e noite e dia para a verdade. Eu vou olhar dia e noite e dia para a verdade, que é uma pessoa. É Deus, é Jesus, é para Ele que eu vou olhar, é Ele que eu vou me entregar, mesmo que eu não entenda, que eu não saiba, mesmo que seja confuso, esquisito, mesmo que o mundo esteja todo caído, mesmo que todos os meus amigos se percam, e eu seja o único dos homens que um dia, mesmo que a igreja entre uma apostasia, Ele me ama, Ele é apaixonado por mim, e é por Ele que eu vou, e é por Ele que eu sigo. A gente se entrega às paixões, pessoal, muitas vezes, porque a gente não ama Jesus suficientemente. A gente ama mais a gente mesmo, a gente ama mais o nosso bem-estar, a nossa carne, o nosso desejo, do que Jesus. Mas não se desespere. Meus amigos todos se perderam. Eu tenho muitos amigos que se perderam. Vinícius, eu olho para mim e não vejo nada, tampouco eu vejo. Mas